E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender toda essa dinâmica de movimentação do preço, para você entender como fazer uma análise correta e como operar de forma correta o gráfico. Então vamos para o gráfico, vamos analisar, e aqui eu vou passando as informações, as dicas que podem te ajudar nessa análise. Lembrando que nós estamos no final de semana e nós estamos em OTC, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Enquanto você vai chegando no canal, você que está chegando agora, que está abrindo o seu canal do YouTube agora, você é muito bem-vindo aqui no canal. Você pode se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que você não fique de fora de nenhum estudo, nada que nós façamos aqui e fomos estudar, para que você não perca a oportunidade de aprender sobre análise gráfica. Então, uma das formas de você não ficar de fora dos estudos é você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, é você entender que o conhecimento gráfico é um passo a passo, onde você aprende através da replicação de todo dia fazendo a mesma coisa. Ó, dá uma olhada aqui, enquanto você está chegando, está dando boas-vindas, eu fiz uma entrada no fechamento dessa região aqui, ó. Eu fiz uma entrada por causa do fechamento dessa região. Quando está muito próximo ao preço a região, ele veio buscar a máxima do gráfico. O que eu fiz? Simplesmente entrei com mais duas taxas. Agora, claro, ele pode buscar a região mais acima e eu fechar com as 3 taxas, ou ele pode se manter ali. O importante é você ter a noção técnica para aplicar. Tá lá, pessoal. Olha aqui, ó. Olha como foi a entrada. A entrada foi com base neste suporte aqui, ó. A primeira entrada que eu fiz foi com base nesse suporte. O suporte está muito próximo, junto a esse suporte. Só que tem um suporte muito melhor que fica aqui abaixo, ó. Esse suporte aqui é muito melhor. Dá uma olhada. É um suporte que fica na extremidade do gráfico. Pense sempre assim: se eu tenho um suporte aqui abaixo e eu tenho um suporte muito próximo ao preço, nós temos aqui 2 pontos, né? Então eu tenho aqui, ó, ponto 1 de suporte e ponto 2 de suporte. Sempre na extremidade daquilo que nós chamamos de preço, o suporte e a resistência vai ser melhor para trabalhar. Como aqui, ó, como nós temos resistência e aqui nós temos resistência também. Se o preço viesse trabalhar em resistência, essa resistência aqui, assim como esse suporte, será muito melhor do que esse suporte quanto a essa resistência. Então, isso é algo a ser avaliado durante a análise gráfica, durante você estar fazendo a análise. Porque tem muita gente que fala assim: Cadu, eu queria entender qual é o melhor suporte e melhor resistência. O melhor suporte e melhor resistência vai sendo construído conforme o gráfico se movimenta. Por isso que você tem que saber como analisar o gráfico, para saber como operar o gráfico, saber como interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico. Assim você vai entender, aplicar as técnicas e saber o melhor momento. Porque aqui eu tenho que utilizar uma junção de fatores. Não é simplesmente ir lá e marcar uma região. É eu entender como o preço está chegando na região, como as tendências estão trabalhando, qual é o padrão de vela que está se formando, qual é o contexto gráfico e assim por diante. Isso vai fazer com que eu compreenda e entenda melhor o gráfico para que eu tome minha decisão. Conseguiu compreender? Então você que está chegando agora aí já pode ir deixando seu like, ajudando o canal para a gente fazer com que mais pessoas venham a aprender análise gráfica realmente de verdade. E você que é novo aqui no canal também, eu deixo um presente, você que está chegando pela primeira vez aqui, é um e-book onde eu falo
em 36 páginas sobre padrões de vela. Você pode baixar esse book inteiramente grátis para que você estude, aprimore e aplique nas suas entradas. Para fazer o download é simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube, ó, nos links oficiais aqui. Aqui você vai encontrar o meu canal do Telegram para baixar o e-book e ver resultados dos alunos, vai encontrar o meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento, é só entrar em contato lá e seguir para saber o que está acontecendo. Aqui você tem meu WhatsApp, a mesma coisa, você pode entrar em contato para tirar alguma dúvida sobre o treinamento e também o link de acesso ao treinamento. O link de acesso ao treinamento Hunter funciona 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Então, para fazer parte, basta você fazer aquisição, você vai receber um e-mail. No e-mail tem um link para você fazer a sua senha, faz a senha e já começa a estudar com a gente. Simples assim. E ter suporte diretamente comigo, tá bom? Aqui embaixo, abaixo de cada videoaula, também você tem acesso aos links, tá bom? Tranquilo? O meu Instagram aqui, ó, se você quiser me seguir, caso tenha alguma dúvida sobre treinamento também, é só entrar em contato nas mensagens, ó, Cadu Rinaldi, link onde você pode ver resultados dos alunos, link de aquisição, aqui tem meu WhatsApp também, caso você queira entrar em contato, lembrando que ainda está com 60% de desconto, caso você queira aprender de verdade como analisar o gráfico, tá bom? Então vamos continuar a aula aqui. Ó, o preço chegou na região, foi suportado ali naquela região, fiz meu trade na primeira entrada de suporte, foi buscar a máxima, entrei com 2 taxas, não queria aceitar esse primeiro momento de loss, né? Entendendo o que o gráfico está fazendo, porque aqui tem 2 possibilidades, pessoal. 2 possibilidades, por tudo que o gráfico me mostra em contexto. Ou ele corrigiria nesse suporte, ou ele corrigiria nesse suporte. Por isso que eu já fiz a entrada aqui no primeiro suporte. A partir do momento que ele fez essa busca máxima para a região, que na verdade ali não é nem um rompimento de região, porque eu sempre falo para vocês, isso aqui, ó, engloba tudo uma região. Eu não posso separar um local desse como sendo diferenciado. É a mesma coisa, só que eu posso entrar no início do movimento ou no final do movimento. Aí vai de acordo com aquilo que o gráfico faz dentro do contexto, tá bom? Bom, fizemos essa primeira entrada aqui em USD CHF. Vamos ver um outro ativo? Vamos ver um outro ativo, ó, NZD USD. Vamos ver o NZD USD, ó, fez o mesmo movimento que o gráfico havia feito ali. Fez uma busca por fundo. Agora o gráfico está buscando região aqui acima, ó. Novamente com um suporte muito próximo à região. Ele está numa região de suporte muito próximo. Ele fez aqui uma movimentação bem interessante. Porém, todavia, eu não tendo o volume financeiro no gráfico de OTC, eu fico um pouco sem ter a noção financeira aqui nessa região, né? Qual é a busca que o gráfico faz nessa região? A minha ideia é fazer uma venda nessa região, mas o gráfico nem fechou acima dessa região para eu fazer uma venda. Então ele ainda pode fazer um pequeno candle e buscar essa região com candle de alta. Eu tenho que aguardar, tá? Eu tenho que aguardar. Eu não posso sair comprando de qualquer jeito. Aqui é uma região que eu penso em fazer uma venda. Por enquanto não dá. Ainda não dá. Enquanto o preço não chegar pelo menos na máxima da região ali, ó, eu não posso pensar em venda. Ele encontra empecilhos aqui no passado, que é justamente onde eu tinha deixado esta linha aqui, ó. Essa linha nessa região. É uma região interessante, como eu estou falando para vocês, ó. O preço está tendo dificuldade de transpassar essa região, mas eu não posso entrar com os preços desse jeito. Eu preciso que ele feche tecnicamente me mostrando alguma coisa. Ali os candles não me mostram nada, então não tem entrada. Vou sair aqui do NZD, apesar da ideia venda e tá acontecendo isso, mas eu não teve padrão ali para entrada, tá? EURO-GBP, vamos lá, EURO-GBP, ó, gráfico subindo, preço fazendo um trabalho bem interessante, né? Aqui, ó, ainda o gráfico
procurando fazer um movimento de queda. Deixa eu ver se tem alguma sustentação aqui atrás. Não tem sustentação nenhuma. Deixa eu aproximar ali da região. Uma região bem confusa ali, dentro desse movimento, que ele faz movimento interessante, né, de continuidade, ó. Chega aqui, é como se ele estivesse perdendo força naquela região, e aí você vê o gráfico sem força de continuidade no movimento. Também não encaixa um padrão de entrada ali, não tem o volume aqui, vou mudar de ativo. Ó, mais uma análise para a gente ter a convicção da movimentação, tá? A gente tem que ter a convicção da movimentação. A gente tem que olhar o gráfico e ver o padrão acontecendo. Ó, o gráfico chega na região, dá uma olhada nisso. É o euro JPY. O euro JPY em OTC. Olha que coisa feia. Olha que coisa feia, pessoal. Você consegue ver sustentação de padrão aqui, ó? A gente até consegue ver, mas é alguma coisa clara? Você consegue ver clareza no movimento aqui? Estranho, né? Se ele romper o fundo aqui com o corpo, ó, tem entrada. Pronto, vai ter entrada aqui. Não tem tanta clareza no movimento, tá? Eu confesso a você que não tem tanta clareza. A minha entrada, eu estou fazendo a entrada aqui com base em uma certa experiência de entendimento aqui que ele pode vir buscar a máxima dessa região aqui, mas eu não tenho a convicção da entrada dentro do contexto. Então existem alguns movimentos que você vai ter essa convicção. Por quê? Eu estou aqui contra o movimento de tendência, porém eu vejo o contexto trabalhando e que ele pode vir buscar até aquela região ali, ó. Tá lá, tá vendo? Eu ainda falei para você, ó. Se ele perdeu o fundo dessa região, ele vem buscar essa região. Isso é uma experiência técnica. Quando você abre o gráfico, você não vê nada no gráfico trabalhando de forma tão precisa, mas você começa a achar, entre aspas, né? Achar questões técnicas é a experiência que vai te fazer isso. Tá lá, ó. Às vezes eu posso abrir o gráfico aqui, pessoal, e o gráfico não ter oportunidades mesmo. Essa oportunidade que eu cavei do fundo do poço para fazer uma entrada ali na região. Isso é o que? Conhecimento técnico quanto à experiência. Dentro do contexto gráfico que eu vejo aqui, existem alguns empecilhos em setores que não me autorizam a fazer essa venda aqui, principalmente as questões das tendências. Porém, contudo, todavia, os outros setores me autorizam a entrada. Então o que eu faço? Eu vou correr o risco. O que é o risco? De eu não estar com todos os setores da análise correto ou completo, só que mesmo assim, confiando na minha habilidade e tempo de tela, eu vou lá e faço minha entrada. E a minha entrada aqui foi pautada, pessoal, em tendência, né? Se você analisar, eu entrei numa tendência, eu continuei a tendência. Mas eu operei suporte e resistência, óbvio, logo após eu ver o preço sair dessas resistências. Logo eu ver o preço sair após essas resistências com a intenção do preço buscar fundo, quiçá romper fundo e buscar máxima em região. Então eu posso analisar o preço com base nas regiões de suporte e resistência, como você vê aqui, ó, suporte, resistência e resistência. E você viu que eu tinha toda essa dinâmica de entrada no gráfico, porém a minha entrada só teria válida se ele tivesse feito esse padrão de vela rompendo o fundo da mínima do candle anterior. Por que isso, pessoal? Porque eu estou contra a tendência. Tá? Eu estou contra a tendência, eu estou contra o movimento de tendência. Então eu preciso ter os setores do gráfico mais apurados ali, as técnicas da análise gráfica, para operar esse suporte, essa resistência, esse suporte, e ter um entendimento claro. Então mesmo que eu entrasse aqui nesse movimento sabendo que tem um suporte aqui, a ideia é de que o preço viria a romper essa região para fazer movimentação, para buscar liquidez lá abaixo. Tá? É uma entrada que você pode dizer assim, é tão arriscada? Não é tão arriscada naquele sentido de risco, mas ela tem
ela não ter uma clareza. Ó. Tanto é que o preço veio justamente buscar essa região e depois está retornando para a região aqui. Por quê? Porque a tendência é de alta, pessoal. Aqui a tendência é de alta, ó. A tendência é de alta aqui, tá? Esse é o risco aqui da operação. Eu estou contra a tendência, tá bom? Ó, entradinha em USD CHF. Agora entradinha em Euro JPY. Um gráfico mais complicado hoje, né? O gráfico não está dando assim oportunidades tão claras, mas é aí que você tem que desenvolver a sua habilidade técnica. Vale a pena operar? Vale a pena ficar de fora? O que eu devo fazer? No caso aqui, como operar o gráfico em tendência em região de suporte e resistência? Você sabe, por exemplo, operar uma tendência do gráfico próximo à região de suporte e resistência? Porque aqui eu operei tendência próximo à região de suporte e resistência. Aqui, ó, eu operei o suporte e resistência com base na tendência. Você entendeu que as técnicas elas se misturam, elas fazem parte do mesmo linguajar. Se elas não trabalharem juntas, não tem entrada. Assim acontece todo dia no gráfico. Vamos ver aqui se tem mais algum ativo que tem uma oportunidade, pessoal. Porque se não tiver, temos mais 3 ativos para analisar. Se não tiver oportunidade, fico de fora, tá? Se não tiver oportunidade, eu fico de fora. Não vou ficar arriscando capital simplesmente para ficar apertando o botão. Tem oportunidade, tem trade. Não tem oportunidade, ficamos de fora da região. Então, ó, o gráfico vem, faz movimento de queda, o gráfico vem em região, rompe essa região, faz movimentação de busca, faz uma questão técnica de busca em região nesse topo, não deixa tão claro, preciso que ele faça perda do fundo, se ele perder fundo ali na região tem entrada, se ele não perder fundo na região não tem entrada, vamos ver o que o gráfico pode fazer. Tem uma entradinha aqui, vamos lá, vamos ver se ele vai realmente fazer o que ele está mostrando para mim. A única problemática ali é que eu estou vendendo muito próximo ao suporte, tá? Por que eu digo isso? Porque quando eu quero vender caro, não é assim? E quando eu quero comprar barato. Se eu estou em um suporte, tecnicamente eu estou próximo da compra. Mas existem possibilidades de venda próximo ao suporte? Claro que existe. Você tem que analisar o contexto gráfico, é isso que eu sempre digo. A questão é o seguinte, se tiver muita volatilidade no finalzinho da entrada ali, o preço pode tocar na região, reverter, fazer um grande pavio e me tirar do trade. Mas se ele fizer o seu curso normal, dentro do que ele está mostrando, até onde o preço pode ir na tendência, eu estou dentro do trade. Ele só não pode entrar aquela volatilidade absurda que às vezes acontece. Então, como eu não tenho volume financeiro ali, eu mesmo o preço estando barato para vender, vou vender. Tá lá, ó, pronto. Por que vendi ali na região? Olha o que é saber como operar tendência próxima à região de suporte e resistência. Suporte, né? Vamos lá. Uma aula de suporte e resistência avançada aqui. Suporte. Só você encontra isso aqui no canal. Você nunca vai encontrar alguém ensinando suporte e resistência avançado para você de forma gratuita, dando essas dicas maravilhosas que eu deixo aqui para você. No treinamento, então, pessoal, olha, só não vai para frente quem é preguiçoso, quem não faz exercício, quem não se aplica, quem não estuda, porque eu vou falar um negócio para você. Material como eu disponho no treinamento, e não sou eu que falo, tá, pessoal? São os próprios alunos que cansaram aí de bater a cabeça por aí e não ter resultado. Quando chegam aqui tem resultado, por quê? Além de eu ter a técnica correta de ensino, durante 15 anos eu dei aula em sala de aula também. Eu preparei o material de forma didática para que você entenda. Eu tirei toda a complexidade daquilo que uma pessoa normal não conseguiria entender e transformei em algo simples. Então você acaba aprendendo. Como eu digo, só não aprende quem não quer. Bom, vamos lá. Preço tem região de topo, preço tem região de topo e preço tem uma região de fundo aqui. Então eu tenho aqui ainda, ó, eu tenho nessas regiões, eu tenho resistência,
eu tenho resistência, eu tenho resistência. E eu tenho um suporte lá embaixo. Agora vamos analisar, vamos supor que essa resistência aqui ela tem um valor de 10 dólares. Essa tem um valor de 8 dólares. Essa de 6 dólares. Essa de 4 dólares. Se você é detentor do ativo EURUSD, o que você prefere fazer? Você prefere vender o seu ativo a 10 dólares, vender a 8 dólares, a 6 dólares ou a 4 dólares? Você preferia vender em qual valor? Lembrando que o suporte região de compra está muito próximo aqui, tá? Está muito próximo. É óbvio, né, pessoal, que se você quisesse vender, você queria vender a 10 dólares. Porque é uma questão de valorização e desvalorização do ativo. Só que o preço está localizado aqui, ó, na região de 4 dólares. Quando eu olho para o gráfico, eu vejo aqui, ó, toda uma região ainda inexplorada. Ele tem, ó, toda essa região aqui ainda para o preço ser desvalorizado, ou seja, tem espaço para eu ainda desvalorizar o ativo. Logo, onde o preço está encaixado, aparece padrão de venda em relação a uma tendência forte. Quem está no treinamento entende identificar isso. Essa tendência aqui, por exemplo, ela é totalmente diferente dessa tendência aqui. Visualmente você já sabe, ou seja, acontece o primeiro movimento de continuidade nessa região. Ele pode até romper isso aqui, pessoal. Não sei se rompeu, nós vamos ver depois. Mas ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai segurar aqui, vai suportar nessa região, vai começar a subir, que eu poderia também aguardá-lo, ou fazer a venda para que ele venha fazer rompimento desse fundo aqui. Aí você fala assim, Cadu, mas por estar vendendo muito barato não é arriscado? O risco ocorre quando você não tem contexto. Naquela entrada que eu fiz ali contra a tendência, eu tinha mais risco do que essa entrada aqui que eu estou a favor da tendência aqui na região. Então o meu risco aqui é bem diminuído perto do antigo risco, da antiga entrada que eu fiz aqui em EUROJPY. A de EURUSD ela tem muito menos risco do que EURUSD que eu tinha feito. Aliás, essa entrada em EURUSD teve muito menos risco do que a entrada que eu fiz em EUROJPY. Vamos ver o que aconteceu no gráfico. Ó. Não rompeu, travou na região, mas está brigando aqui. Entendeu? Eu tenho espaço, pessoal. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Deixa eu ver se fica mais claro para você aqui o movimento. É que não está muito claro aqui, né? Ó. O ativo. Esse ativo, o euro. Deixa eu ver se ele fica mais didático aqui. Ó. Não tá. Mas ó, olha a região onde ela pode ir. Preço perdeu fundo. Preço fez padrão de ignição. O primeiro movimento de ignição dessa tendência. Primeiro movimento. Eu não posso ficar de fora dessa entrada aqui. Cadu, mas você está próximo ao suporte. Não tem problema, tem espaço para eu continuar. É claro que isso é uma habilidade do Cadu, né, pessoal? É uma habilidade do Cadu. Eu já cansei de ver esses movimentos. Eu já cansei de aplicar esses movimentos. Melhor seria eu ter vendido nessa região, eu ter vendido nessa região. Mas eu não deixo de ter a oportunidade de vender nessa região, mesmo próximo ao preço do suporte. Isso é saber como operar saber como operar tendência em região de suporte e resistência. Porque as pessoas dizem assim, eu quero operar tendência. Operar tendência no início, na ignição da tendência aqui, é simples, né? É fácil. E mesmo assim tem um monte de gente que não consegue, não sabe. Por quê? Não entende o contexto gráfico. Operar tendência, então, próximo a suporte, a região de suporte e resistência, piorou. Quantas vezes tem gente que bate uma venda aqui nessa região, o preço faz assim, ó, com ele, ó, vai para cima. Deixa eu fazer o movimento aqui, ó. Tem gente que faz assim, ó, vende aqui, o preço faz assim, compra. E tem gente que vende aqui, o preço faz assim, ó, compra. Aí sempre tem alguém que entra em contato comigo e fala assim, mas eu faço o que você fala ali e não dá certo. Aí eu falo para ele assim, você não fez o que eu falei, você acha que fez. Por quê? Para eu fazer uma entrada como essa, pessoal, para eu fazer essa entrada como essa aqui, ó, existiu muita análise para eu fazer uma entrada como essa. Para eu fazer uma entrada como essa, ó, existiu muita análise ali.
Para eu fazer uma entrada como essa aqui, ó, existiu muita análise ali. É que às vezes, quem está de fora vê uma simplicidade tão grande o Cadu fazendo a entrada aqui, mas não sabe o quanto que o Cadu teve que analisar aqui dentro de contexto, região, tendência e padrão de vela. E é algo que no treinamento eu te ensino passo a passo. Eu te ensino passo a passo de como fazer. Eu te ensino passo a passo de como operar uma tendência próximo à região de suporte e resistência, ou no início da tendência ou final de tendência, não importa. No treinamento você vai aprender todas as técnicas, todas as teorias, todas as formas de leitura do gráfico, como operar o gráfico, como analisar o gráfico, como saber interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico. Assim, você vai chegar aqui e vai entender que a causa do movimento é muito mais importante que o preço ali na região, porque o preço só vai ser o efeito da causa do movimento. Então, o preço continuar desvalorizando e vir buscar esse suporte só foi o efeito da causa de todo o movimento. É aí que está a chave. É aí que está a chave da análise gráfica. E aí o que a maioria não faz. A maioria só fica olhando o preço e esquece a causa da movimentação. Caso você queira aprender, o treinamento é profundo, de iniciante ao avançado, onde explico tecnicamente tudo que você precisa saber para formar a sua consistência. Você que está aqui no canal do YouTube, que chegou agora, todas no final da aula eu deixo aqui uma hashtag operar tendência. Eu deixo uma hashtag para que você, ao fazer um comentário, escreva uma hashtag no final da aula. Isso eu vou entender que você está até o final da aula participando. Isso eu vou entender que você quer aprender mais sobre análise gráfica. Isso vai me incentivar a trazer mais conteúdo. Então você que chegou até o final, quando for fazer o seu comentário, escreve lá hashtag operar tendência. Aqui hoje você aprendeu, por exemplo, como operar tendência próximo a regiões de suporte e resistência. Você vai entender uma dinâmica do gráfico para saber se tem um aval a partir de um padrão de entrada dentro de todo um dinamismo do contexto gráfico, se ali você sabe como operar a tendência naquela região, se tem risco ou não, se você pode operar um suporte e resistência com base na tendência ou não. Isso faz parte do contexto gráfico que você precisa analisar o gráfico, tá bom? Então, não esquece de deixar o hashtag, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo por aqui e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!